O governo federal quer a ajuda de empresários e industriais para convencer agentes públicos a autorizarem o relaxamento das medidas de isolamento impostas por governadores e prefeitos, alegadamente para conter o avanço do coronavírus. O pedido foi feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes a representantes do setor em uma videochamada nesta quinta-feira. Segundo Bolsonaro, a decisão dos governadores em manter as restrições parece ter motivações políticas. Ele quer que os representantes da indústria assumam publicamente esse posicionamento defendido pelo governo federal. Vamos assistir. Nós não podemos ficar esperando, um esperando o outro, ver o que vai fazer para tomar providência. Nós temos que mostrar a cara. Bota a cara para fora, bota a cara para apanhar. Porque nós devemos mostrar a consequência na frente. Lá na frente, eu tenho falado até com o ministro Fernando da Defesa, que os problemas vão começar a acontecer. Desordem, caos, saque a supermercado. O ministro Paulo Guedes, da Economia, disse que esses empresários, que são os grandes empregadores, devem deixar claras as consequências da manutenção das medidas de isolamento. Vamos acompanhar. Queremos que os senhores esclareçam, porque às vezes o Congresso, entendendo as consequências, ele vem na direção. A mesma coisa o Supremo. É nesse sentido que a gente faz a convocação. O secretário especial de comunicação, Fábio Weingarten, que também participou dessa videochamada, pediu que empresários e industriais façam campanhas publicitárias para esclarecer o posicionamento defendido por eles e pelo governo federal. Vamos acompanhar. Pressionem os governadores, pressionem os governos aquém de direito. A presidência da República está com vocês. Presidente Bolsonaro trabalha para vocês. O governo trabalha para vocês, a presidência aqui em Brasília. Vamos fazer campanha de corpo a corpo, vamos fazer campanha... Já o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, concordou com os pedidos do Planalto. Ele afirmou que a categoria está comprometida a ajudar o governo federal a convencer governadores e parlamentares a relaxarem as medidas de isolamento e aprovarem medidas essenciais para a recuperação da economia após a pandemia. Temos um trecho aqui. Vamos fazer campanha de corpo a corpo, vamos fazer campanha televisiva, enfim, vamos fazer todo o esforço e nos envolver diretamente. Essa é a vontade de todos que produzem nesse país e todos que estão interessados no interesse do Brasil. Então, a fala do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e faz todo sentido, né, esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, né, esse pedido para que os empresários procurem os governadores. Afinal de contas, na semana passada foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal, que os governadores é quem tem autonomia para definir sobre as medidas de isolamento. Então, o presidente Bolsonaro apenas encaminha para a esfera correta esses pedidos dos empresários, né? Há uma insatisfação geral com essa paralisia da economia, mas o presidente Bolsonaro, assim como já tinha feito na semana passada, né, quando reuniu aquele grupo de empresários e foi até o Supremo Tribunal Federal, tem tido o posicionamento que parece o mais lógico. Olha, não é daqui do governo federal que partem essas restrições, e o posicionamento dele é bem claro. Para ele, já deveria ter havido a flexibilização, então o presidente só encaminha para os governadores esse ônus, né? Afinal de contas, eles é quem estão determinando as medidas de isolamento e deve ser a eles que caberão essas cobranças aí por parte dos empresários. Deixa eu conversar com Augusto e o Zé Maria, já estão com a gente por aqui. Augusto Nunes, José Maria Trindade, amigos, sejam bem-vindos. Vou começar com você, Zé Maria, suas impressões aí sobre essas falas do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, do secretário Weingarten, nessa videochamada com os empresários hoje. Boa noite, Zé. Pois é, eu não te disse, a coisa aqui não esfria não. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, meu caro Augusto. Boa noite a todos. Olha, Vitor, o presidente Jair Bolsonaro já tem várias frentes de batalha abertas, né? São várias frentes. No Congresso Nacional, ele tem pelo menos umas 3, no Supremo Tribunal Federal e agora com esse inquérito na Justiça, e ele sofre ali um cerco político, jurídico, que leva um bom tempo do trabalho dele para administrar, além de administrar o país, tem que administrar essas crises. Eu concordo com o presidente Jair Bolsonaro de que é preciso, eu costumo usar a palavra mágica, que é o seguinte: tem que racionalizar, tem que fazer um projeto nacional, tem que fazer um planejamento nacional,
é isso mesmo, mas a forma como o presidente coloca essa proposta, essa ideia, é que assusta. E eu disse lá atrás que ele tinha várias frentes de batalha abertas, ele criou mais uma. E não é só contra o governador de São Paulo, João Dória, não. Com quase todos os governadores e vários prefeitos pelo país. A ideia é o seguinte: o governo tem que voltar ao início, né? Sabe aquele jogo de volta duas casas? Voltar no início, chamar os secretários, primeiro o ministro da Saúde, chamar os secretários estaduais. É esse pessoal que está definindo o país. Não são os governadores e prefeitos. Os governadores estão escravos dessas decisões técnicas em cada uma das instituições. O prefeito, o governador, o próprio prefeito de São Paulo aí, disse claramente que vai atender às especificações técnicas, mesmo que isso seja contra a população. Veja que ponto estamos. Então, tem que voltar lá atrás, chamar os secretários, chamar os técnicos, entrar em um acerto ali, colocar na cabeça deles que o Brasil não é um só. O Brasil tem as suas regionalidades, tem as suas características. Alguns municípios não têm absolutamente nenhum caso, não é nenhuma morte, não tem nenhum caso, e está cumprindo uma quarentena como se fosse São Paulo, que tem uma grande concentração, teve ali a proximidade com viagens internacionais e que saiu na frente. O presidente está certo, mas desafiar assim governadores e prefeito não é uma boa política. Acho que ele passou do tom ali e foi muito agressivo com governadores. Governadores não são ministros demissíveis, são entes da federação, eleitos pelo voto popular e fortes cada um no seu estado, né? Deixa eu saber do Augusto, então. Augusto Nunes, boa noite. Suas impressões, Augusto, boa sobre noite. Essas falas do presidente? Boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Zé Maria. Bom, o Zé adiantou alguns pontos importantes e eu queria acrescentar mais alguns. Basicamente, o que o Zé disse é perfeito, né? É a sensatez que recomenda que se volte ao ponto de partida. Está claro que não é possível continuar esse cenário em que governadores discordam liminarmente de tudo que diz ou sugere o presidente da República, e o presidente da República mantém uma conversa beligerante em relação aos governadores. Está na hora de encarregar o Ministério da Saúde de fazer essa ponte com todos os estados e tornar mais racional o combate ao coronavírus. Que agora a gente fica fica ouvindo discursos políticos de governadores que mandam recados, o presidente manda recado e nós estamos enfrentando uma pandemia desse porte desorganizadamente e é lamentável o comportamento dos encarregados de travar essa batalha, porque eles estão completamente perdidos, tá? Vamos lá. Os que defendem o isolamento só pensam em prorrogar o isolamento ou torná-lo ainda mais rigoroso com o tal lockdown. O povo já ficou claro que o povo não pode aderir em massa ao isolamento, porque não tem dinheiro para isso, e o povo não vai nem saber o que significa lockdown. Vai continuar, metade da população vai continuar sem obedecer por falta de condições financeiras ao isolamento pretendido pelos governadores. Mas não é possível manter a economia paralisada 4 meses, e é a tanto que estamos chegando. Agora, ninguém racional está achando que se deve escolher isto ou aquilo. É para fazer as coisas ao mesmo tempo. Nós estamos aqui repetindo incansavelmente, e continuaremos a repetir, que as duas coisas podem caminhar juntas, meu Deus. Então, no caso de São Paulo, já se fala em lockdown. Depois eu acho que voltaremos ao assunto, né? Não vou me estender muito. Por que não pensar na abertura econômica nos lugares onde isso é possível? E por que não melhorar o tom do discurso e passar, que deve passar de terrorista a um discurso sério, mas também
contendo notícias boas que existem. Por que tem que valer a mesma política também para todos os municípios, se o Brasil é tão diferente nacionalmente, e se os estados brasileiros também comportam diferenças profundas entre uma região e outra? Então aí você tem o seguinte, o presidente quer que sejam abertas barbearias e institutos de beleza, como dizem as autoridades paulistas. Tudo bem, eu não vi nenhum deles. Eles acham que isso é um crime e imediatamente vai contaminar meio mundo. Eu não vi nenhum deles com o mesmo cabelo, por exemplo, que tinha no começo da pandemia. Eles estão cortando cabelo, presumo, né? E não cortam por conta própria, tá tudo igualzinho. Então como é que eles fazem? Chamam o barbeiro? Eles podem. Eles chamam e tomam cuidado. Ou vão a um barbeiro ali, marca a hora, que é o que se deve fazer, e vai sozinho. É o que está acontecendo, aliás, em 300 lugares aí de São Paulo, Brasil e tal. Então, já na prática está sendo provado que isso não tem problema nenhum. Por que não permitir? Por teimosia. Está na hora de retomar o diálogo civilizado e que todos participem, empresários, defensores do isolamento radical, as pessoas que defendem um isolamento mais brando, combinado com a abertura da economia, porque assim não dá para continuar. O governador de Nova York diz que 66% dos novos casos confirmados envolvem pessoas que estavam em isolamento. As autoridades que defendem o isolamento fingem que não ouviram. Examinem. Isso eu quero saber quais são os brasileiros contaminados. A gente é um desastre em matéria de estatística, de informação desse tipo, que são informações fundamentais. Eu quero saber quais são os novos casos de infectados. Está todo mundo metade está em isolamento. Tá? Vem de onde? Dessa turma que está em isolamento não vem ninguém? Não há nenhum caso de de pessoas isoladas que foram contaminadas? Eu quero saber. Então eles não têm dados para fazer afirmações que soam malucas quando a gente vê os números que são apresentados. Então vem aqui em São Paulo, hoje eu estava vendo a entrevista, não estavam presentes, pelo menos a partir do momento em que eu acompanhei, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas. Aí eu vejo as autoridades dizendo com a mesma tranquilidade com que afirmam que vão morrer 40 mil em 15 dias, dizendo não, salvamos 20 mil com o isolamento. Esse dado se baseia em quê? Como é que eles sabem? Por que 20 mil e não 15 ou 25? São números fixados arbitrariamente e sem a menor credibilidade. Ontem eu falava dos números apresentados aos domingos e às terças-feiras. Vai continuar isso aí. Domingo morrem pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Na terça, pá, coisa explode. Não. Na terça-feira chegam os dados. Então, vamos ser mais racionais e parar de dizer o que os jornais repetem com entusiasmo. Morreram em 24 horas 801 pessoas. Mentira! Em 24 horas chegaram às autoridades 801 notificações de mortes. Isso sim. Mas isso é o resultado da soma de mortes ocorridas em dias diferentes. O que eu estou falando é coisa que faz me sentir um bebê de colo. Aí de tão óbvio que esse negócio parece. Né? Até índio das tribos isoladas da Amazônia compreenderiam isso. As nossas autoridades continuam com a mesma discurseira e não examinam a possibilidade de abrir. Consultem o plano feito pelo Rio Grande do Sul, que é um primor de sabedoria e que vai ser posto em prática brevemente,
E aí a gente vê como é que se pode conciliar as coisas. A gente está tratando ou isso ou aquilo, tudo no Brasil tem de ser assim, quer dizer, é tudo binário. Todas as coisas têm isto ou aquilo. Né? Nós e eles, preto e branco, não é assim. Então estão de costas para essa abertura, essa medida sensata que leva ao caminho do meio, os dois lados. Isso aqui não é um fla-flu. Dá para combinar as coisas. No Brasil, a gente localizou os epicentros, os focos maiores de infecção, de infectados, né? Casos confirmados. E de mortes. A gente trata da mesma forma esses epicentros e cidades que estão fora da rota do coronavírus e que não entrarão. Aqui em São Paulo deram aí para a última técnica terrorista, o vírus está chegando a todas as regiões de São Paulo. Mentira! Mentira! Há vários municípios, centenas, que não têm e não terão. E isso se repete no Brasil. Depois a gente continua.